melhor caminho está dentro de você. Pode sorrir, pode crer, você é o melhor de Deus. Permanecendo na imagem e semelhança do Pai. Amém? Somos imagem e semelhança de um Deus poderoso. E vamos aprender isso nessa noite. Amém? Quantos verdadeiramente vieram aqui para receber de Deus, para aprender de Deus, amém? Por isso, que você esteja nessa 1h30 qual estamos aqui, que você esteja de corpo, de alma e de espírito, amém? Dê o melhor para o Senhor, amém? Permanece na presença de Deus, amém? Se esforça, seja corajoso e receba a palavra do Senhor, amém? Estamos aqui somente para um propósito, para aprender de Deus e cultuar a Ele, amém? E adorá-lo a Ele. Por isso, vamos reverenciar pela palavra de Deus, amém? Se esforce para receber 100% do que o Senhor tem para cada um de nós. Abra suas Bíblias no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 1. Quantos aqui sabem que o Senhor fala em parábolas? Amém? E vamos aprender um pouco dos princípios do reino de Deus, amém? Todos encontraram Lucas capítulo 18, versículo 1, é importante que você abra e acompanhe a palavra, amém? Diz assim: e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre, e nunca, diga comigo, e nunca, desfalecer. Olha o que Jesus ele está nos dizendo, uma parábola, e sabemos que ele ministrava o reino de Deus através de parábolas, para que aqueles que, ouvindo, não entendessem, mas os filhos do reino de Deus compreendessem a essência da palavra, a essência do evangelho e dos princípios que regem o reino de Deus. E ele diz aqui, o dever de orar sempre. Diga comigo, eu necessito orar sempre e nunca desfalecer. Jesus ele estava dizendo isso é porque temos uma tendência de não estar sempre aptos a orar e também por desfalecer. Mas diga comigo, eu sou imagem e semelhança de Deus. Eu quero focar bastante nisso para que depois eu venha ministrar. Se somos imagem e semelhança de Deus, é porque Deus, Ele executa o propósito dEle e permanece naquilo a qual Ele projetou, naquilo que é alvo, naquilo que é projeto, naquilo que é propósito. E temos que ser assim, e temos que orar. Sabe, esses dias eu ministrava para os jovens que, mediante as dificuldades que temos, a primeira atitude a qual temos, mediante a circunstância e a dificuldade, de nos calarmos, às vezes criticarmos, às vezes questionar, às vezes ficar exaltando o tamanho do problema e da situação, em vez de tomar uma atitude a qual o Senhor nos deu, que é de orar. Eu falo isso para mim, amém? Há momentos no dia que há circunstâncias que nos levam a querer soltar palavras de murmuração, palavras de desânimos, palavra que está difícil, palavra que não consigo, que não vai dar, que está impossível. E que esquecemos de fazer simplesmente algo que o Senhor nos ensinou, o dever de orar. Diga comigo, nas circunstâncias mais difíceis, eu necessito, primeiramente, orar. Porque às vezes acontece uma situação, a gente vai, a gente se fecha, a gente se ira, qualquer situação do dia que não ocorre bem. Questionamos, murmuramos, lançamos palavra ao contrário a nós mesmos. E por muitas das vezes nos amaldiçoamos a si próprios. Contamos o problema para todas as pessoas que estão à nossa volta. Deixamos as pessoas que estão à nossa volta aflitas, mas não tomamos a atitude de orar. Acontece comigo várias vezes. Antes de chegar
com um problema, ou com uma situação dentro de casa, eu necessito de orar e apresentar para aquele que tem a solução. Amém? E por muitas vezes damos voltas, viramos o dia e não apresentamos a situação para Deus. Diga comigo, eu necessito orar sempre e jamais desfalecer. Por que ele diz orar e jamais desfalecer? Porque a circunstância ela vai minguando, ela vai nos tirando as forças, assim como o presbítero Cláudio falou aqui no louvor. Não importa a circunstância, às vezes acontece várias situações durante o dia que nos tira a força, que nos tira o vigor, que nos tira o ânimo, que nos rouba a coragem de prosseguir. Em vez de fazer aquilo que ele ministrou no louvor, parar e orar, apresentar isso para Deus. Porque Ele tem a solução, Ele tem o poder, Ele tem o exército à nossa disposição para guerrear ao meu, seu favor. Mas não fazemos isso. E Ele está dizendo aqui nessa parábola, o dever de orar sempre, mais uma vez, orar sempre, e nunca desfalecer. Aleluia. Poderia dar vários exemplos aqui de situações dos heróis da fé, como diz ali no livro de Hebreus, de pessoas que persistiram, prosseguiram, avançando, mediante a qualquer situação e circunstância, crendo que Deus ele é poderoso. Amém? Davi ele foi um rei, a qual ele é modelo para mim e para você, porque em qualquer situação, ele orava para buscar direção a Deus. Eu devo descer para esse grande exército, eu devo descer a tal batalha, eu devo perseguir esse povo, o Senhor me entregará a vitória. A primeira pessoa a qual ele apresentava o problema e a situação era para Deus. Às vezes levamos problema para dentro de casa, porque em vez de apresentar o problema para Deus, apresentamos para a nossa esposa, deixamos ela totalmente aflita e vira uma situação a qual não vai nos ajudar a chegar até a Cristo. Diga, em primeiro de tudo, eu necessito apresentar a Deus, pois Ele tem a solução. Um exemplo poderoso foi de Ana. Ana teve uma situação de morte, de morte. O seu filho havia morrido. E ela foi ter com o profeta, e todas as pessoas que perguntavam no meio do caminho como está a situação, como que ela estava, sabe o que ela dizia? Tudo vai bem. Temos que aprender a ser anunciadores de boas novas. Isso não significa que tudo tem que estar a mil maravilhas na sua vida, mas você necessita ser um anunciador de boas novas, porque você começa a declarar, diga comigo, a boca fala do que o coração está cheio. Se o seu coração estiver ativado em fé, em esperança, em motivação, crendo que Deus, Ele é Jeová Jirê, Ele é Jeová Rafá, Ele é o Deus da provisão, não somente uma provisão financeira, mas uma provisão a qual atinge, diga comigo, todas as áreas da minha vida. Porque Deus Ele é provedor, Ele provém em tudo e todas as coisas. Essa é uma atitude que agrada a Deus, e ela dizia, tudo vai bem, até chegar mediante ao profeta, que tinha acesso ao nosso rei. Diga comigo, através do Espírito Santo, eu tenho acesso livre ao trono da graça. Necessitamos orar. Necessitamos ter diálogos com Deus. Uma oração, ela é um diálogo, não é onde somente falamos, mas falamos e paramos, nos aquietamos para ouvir a voz do Espírito Santo, amém?
dever de orar sempre e jamais desfalecer. Exemplo de Daniel na Bíblia, que orava, não se prostrava mediante as situações e as circunstâncias. Diga comigo, havia um decreto de morte. Mesmo assim, Daniel orava. Ministramos de reino, falamos de reino, mas há princípios que jamais podemos esquecer, que é ter uma vida de oração, uma vida conectada no trono da graça de Deus, amém? Quantos estão entendendo a palavra? Porque senão de nada vai fazer importância. Olha o que diz, eu quero ler para vocês, algo que fala realmente sobre essa música, de não importa as circunstâncias, estar presente diante de Deus. O apóstolo Arnaldo, ele ministrou uma palavra aqui domingo sobre a vida de Jó. Quanto estava presente? E foi tremendo, e foi poderoso, porque Jó, ele perdeu tudo que ele tinha, inclusive a saúde dele, os bens, a esposa o abandonou, os filhos, tudo, e ele jamais atribuiu perda alguma a Deus. E olha o que diz Abacuque capítulo 3, versículo 17, não está ali, diz assim: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mandimento, ainda que as ovelhas amalhadas sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Olha que tremendo e poderoso isso. Em momento de situação e de circunstâncias terríveis, o profeta ele falava: todavia me alegrarei no Deus da minha salvação. Diga assim: eu e você já temos motivo de sobra para o resto das nossas vidas adorar a Deus. Isso é uma verdade ou uma mentira? Quantos testemunhos você tem, presbítero Cláudio? Quantos livramentos do Senhor? Quantos, pastor Marcelo? Quantos, pastor Zanon? Pastora Michele? Pastora Merê? Pastora Rose? E toda a igreja? Todos nós temos motivo de sobra para adorar a Deus, reverenciar a Ele, adorá-lo, exaltá-lo, mediante a qualquer circunstância que vivemos ou que vamos viver, porque Deus é fiel, e grandes coisas Ele já fez na minha vida, e já fez na vida de cada um de vocês. Isso é uma verdade, mas, por não prevalecer nesse princípio que o Senhor está dizendo, o dever de orar sempre, e nunca desfalecer, esquecemos do que Deus já fez para nossas vidas. Você quer ver algo? Quando queremos muito de Deus, entramos diariamente diante de Deus, declarando, orando, lançando decreto. Quando Deus entrega, se entramos uma ou duas vezes para agradecer, é muito. Isso eu falo para mim mesmo. Diga assim: temos que ser pessoas gratas, porque Deus é generoso. Estamos falando de imagem e semelhança de Deus aqui. Estamos falando de caráter e característica de Deus antes de entrar na ministração. Porque é maravilhoso quando um filho reconhece quando um pai faz algo. Amém? E temos que reconhecer as obras de Deus na nossa vida, amém? Temos que ser fiéis a Ele, exaltá-lo. Versículo 2 de Lucas, diz assim: dizendo, havia numa cidade um certo juiz, todos estão comigo? Dizendo, havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia e nem respeitava homem algum. Olha aqui, diga comigo, esse juiz tem a pior característica que um homem pode ter. Primeiro, ele não respeita a Deus. A pessoa que não teme a Deus, ele não teme a ninguém.
A pessoa que não reverencia a Deus, a qual não teme ao Senhor e os seus princípios, essa pessoa ela não respeita e jamais vai temer a nada nessa vida. Então isso é terrível. Era uma característica dele. E a Bíblia foca que além de não temer a Deus, não respeitava homem algum. Isso é uma consequência de não temer a Deus. Não respeitamos o próximo de maneira alguma. Então esse juiz ele era terrível. Diga comigo, terrível. Versículo 3. Havia também, naquela mesma cidade, uma certa viúva, que ia ter com ele, dizendo, faze-me justiça contra o meu adversário. Eu quero dizer aqui que a Bíblia, quando ela fala de viúva, alguns princípios do reino de Deus, alguns mandamentos do reino de Deus, ordenanças, diz que o povo de Israel tem que tomar conta das suas viúvas. E essa mulher, a Bíblia está citando aqui, que ela estava numa situação assim. Ela ia para um juiz que não temia a Deus e muito menos respeitava homem algum. Se esse juiz não respeitava homem algum, diga comigo, jamais respeitaria uma viúva. Quero dizer algo aqui que numa sociedade a qual vivemos hoje, é muito fácil um prestador de serviço passar para trás ou qualquer situação uma viúva. Quantos aqui conhecem a história que uma viúva contratou algum serviço e por não ter conhecimento, não ter um respaldo de uma figura masculina, essa pessoa ela foi passada para trás? Quero dizer que assim é a figura da igreja. Necessitamos ter o respaldo do noivo, precisamos ter o respaldo de Cristo sobre nossas vidas, amém? Para que possamos prevalecer firmes nos dias a dia, amém? Quero dizer então, voltando aqui, era uma situação terrível. E a Bíblia diz que temos que tomar conta e tomar atenção à questão das viúvas, porque Deus ele tem um cuidado especial com as viúvas, amém? Isso diz na palavra dele. Vamos prosseguir, versículo 4. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo, ainda que não tema a Deus, e nem respeito os homens, todavia, como essa viúva me molesta, hei de fazer justiça, para que enfim não volte e me importune muito. Quero dizer que aqui está uma característica de uma pessoa persistente. Diga assim, a persistência gera vitória. O que vemos é que há muitos no meio do povo de Deus que não persiste, que não prevalece, não persevera nos propósitos a qual Deus tem para ela mesma. Amém? Diga assim, Deus tem propósito para mim, projetos para mim, e eu necessito crer, eu necessito prevalecer e avançar crendo, orando e jamais desfalecendo, porque há uma promessa sobre a minha e sobre a sua vida, projetos que Deus entregou para cada um de vocês, que se vocês não crêem por vocês mesmos, ninguém vai crer por vocês. Diga assim, essa viúva, ela cria na causa dela, ela cria na justiça ia ser feita por ela, e ela importunou, diga comigo, ela importunou a vida desse juiz. Ganhou pela persistência. Ganhou porque a palavra diz aqui que molestou esse juiz, incomodou de uma tal forma, que ele decidiu fazer justiça para ela. Qual é a persistência nossa diante de Deus? Queremos muito de Deus? Queremos algo de Deus? Qual é a dedicação da nossa busca? Qual é a dedicação nossa em oração? Em permanecer crendo, permanecer avançando naquilo que cremos, não aquilo que nós, os líderes, cremos, mas aquilo que você crê. Qual é a persistência que você está, a perseverança que você está aplicando sobre o seu próprio projeto?
Versículo 6. Disse o Senhor. Quem disse? Ouve o que diz o injusto juiz. O injusto juiz. Quantos aqui sabem que Deus ele é rei e ele é um juiz também? Amém? Diga-se comigo, ele é meu advogado, porém é meu juiz. E ele está dizendo, ouve o que diz o injusto juiz. Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clama a Ele de dia e de noite, ainda que tarde para com eles? É uma pergunta. Diga comigo, parece ser tarde. Mas olha o que diz no versículo 7, no versículo 8. Digo-vos que depressa lhes fará a justiça. O que acontece é que desistimos muito fácil. Abandonamos aquilo que cremos muito fácil. Qualquer evento, qualquer dificuldade que vem sobre nossas vidas, abandonamos aquilo que realmente cremos. Não aplicamos esse princípio simples a qual o Senhor está dizendo aqui, que é o dever de orar sempre e jamais desfalecer. Quero dizer, se não aplicarmos essas duas verdades para a nossa vida, jamais vamos conquistar algo em Cristo. Porque a Bíblia diz que o reino de Deus ele é tomado por esforço. E se não oramos e não dedicamos uma perseverança em buscar a Deus, jamais vamos alcançar o que Deus tem para cada um de nós. Digo, o meu sucesso depende somente de mim. Quantos entenderam esses dois deveres? Sabe o que Deus está dizendo? Eu quero que vocês me importunem. Eu quero que vocês acessem o trono da graça, como diz. Coloque para mim, por favor, em Hebreus. Cheguemos, pois, com confiança, diga comigo, confiança, ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Esse é o acesso da oração. Orar sempre e jamais desfalecer. Há um trono da graça. O problema é que no meio da situação e do caos, não nos achegamos nesse trono da graça. Nos achegamos a qualquer situação, a qualquer pessoa, somente não nos achegamos realmente aonde podemos receber graça. Diga comigo, graça significa favor não merecido, misericórdia de Deus. Qual é a situação a qual estamos vivendo? Quero dizer que há um tempo oportuno para essa situação a qual você vive, para receber favor de Deus. Favor de Deus. E somos imagem e semelhança do Senhor, amém? Por isso, vamos entrar na ministração agora. Quero que você compreenda que sem oração, que sem determinação, que sem busca, jamais, diga comigo, jamais, vamos alcançar a vitória a qual queremos. É necessário orar e jamais desfalecer. Abre comigo em Gênesis 3, versículo 9. Quero falar aqui da natureza de Deus. Gênesis capítulo 3, versículo 9, diz assim: E chamou o Senhor Deus a Adão e disse: Onde estás? Diga comigo, essa pergunta não é geográfica, ela é espiritual. Aonde você está, Adão? Eu quero dizer que Deus sabia muito bem a posição geográfica que Adão estava. E sabia também muito bem a posição espiritual a qual ele se encontrava, quando ele faz essa pergunta. Mas ele faz essa pergunta: aonde está Adão? E por muitas vezes Deus faz essa pergunta para mim e para você: aonde está Marcelo e aonde está cada um de nós? Porque
por muitas vezes, aonde estamos, posicionado no mundo espiritual, não é aonde Deus quer que estejamos. Essa pergunta ela é espiritual. Aonde está Adão? Deus o colocou numa posição. E quando ele vem ter com Adão, Adão se encontrava em outra posição espiritual. Quero dizer que a oração e a persistência nos coloca exatamente, diga comigo, exatamente, na posição que Deus quer. Aonde está Adão? Um homem a qual eu fiz imagem e semelhança minha. Diga comigo, eu sou imagem e semelhança de Deus. E tenho que me comportar como tal. As atitudes espirituais minhas têm que ser imagem e semelhança de Deus. Por isso que Deus faz uma pergunta: Adão, eu não te criei aonde você está. Essa não é a sua posição original. Eu vim ter contigo e não te encontrei da forma a qual eu fiz, com a essência, com os dons, com o poder, com a semelhança minha. Eu não encontrei a imagem e semelhança minha em você. Aonde está tu, Adão? Por muitas vezes Deus até vem ao nosso encontro, mas não nos encontra na posição a qual devemos estar. Em várias circunstâncias. Não importa o que aconteça, a minha e a sua atitude tem que ser espiritual. Amém? Tem que ser espiritual. E por muitas das vezes, quando não estamos nessa posição original qual Deus tem para mim e para você, nos escondemos de Deus. Adão, ele estava escondido, ele se escondeu. Porque todos os dias Deus vinha ter com ele, mas quando Deus faz uma pergunta, onde está? Porque ele não estava na posição, ele não estava na essência de Cristo, e Deus não encontra ele. Versículo 10. E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu e escondi-me. Quero dizer que a circunstância a qual vivemos dia a dia nos faz esconder de Deus. Nos faz se sentir aterrorizado. Nos faz ter medo. Mas Deus, Ele quer ter um encontro comigo, com você, na área qual necessitamos de vitória. Ele vem ter um encontro conosco e temos que estar posicionados para receber essa vitória. Amém? Temos que estar ativo, posicionado em oração, crendo que Deus, Ele é poderoso para conceder a vitória para mim e para você. Não podemos nos esconder. A atitude tem que ser em oração, em busca espiritual. Não importa a circunstância a qual vivemos, não podemos nos esconder. Versículo 11. E Deus disse: quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesse? Quero dizer que todas as vezes a qual damos ouvido à nossa mente natural, a nossa atitude é de se esconder. Porque quando Eva deu ouvido à voz da serpente, que fala da natureza caída do homem, que fala da influência maligna e não do Espírito Santo, assim como nós damos ouvido essa voz na nossa mente, tomamos atitudes não espirituais e se escondemos da situação. Quero te dizer que Deus, Ele deu um espírito de coragem para mim e para você, para jamais nos esconder da circunstância a qual vivemos. Amém?
e temos que estar em pé, pronto para ouvir a direção de Deus, estar aptos para receber instrução de Deus, para avançarmos no seu reino, para avançarmos no propósito a qual Deus tem para mim e para você, porque Deus ele veio para dar vida e vida com abundância. Mas se Ele vem até nós, estamos numa posição fora, numa posição sem intimidade com Ele, sem relacionamento com Ele, jamais vamos ouvir a voz de Deus, para tomar as atitudes certas, nas decisões corretas, a qual temos que tomar. E quando Deus faz essa pergunta, quem te mostrou que estava nu? Isso significa falta de proteção. Diga assim, jamais eu estou sem proteção. Pastor Marcelo abriu o culto aqui ministrando o Salmo 91. Quantos verdadeiramente crê nisso? Há proteção para mim e para você. Há respaldo de Deus para mim e para você. Há um exército à disposição minha e sua. Olha a parábola ali, o centurião disse ali, não precisa ir ter na minha casa, somente dá uma ordem, porque eu sou homem, sou senhor, tem pessoas que me servem, assim é o Senhor. Há um exército à minha disposição, há uma proteção 24 horas para mim e para você. Por que nos escondemos? Por que nos aterrorizamos? Por que temos essa natureza de crer que Deus não vai nos respaldar? E Deus ele faz essa pergunta, quem te mostrou que está nu? Quero te dizer que não estamos sozinhos. Nas batalhas a qual vivemos dia a dia, não estamos sós. Nas dificuldades que enfrentamos, não estamos sós. Nos momentos de caos, Deus está conosco, esperando que cada um de nós tome uma atitude de abrir a nossa boca e profetizar contra a situação a qual vivemos. Qual é a pergunta que Deus faz para o profeta? Poderá esses ossos ressuscitar? Deus ele faz essa pergunta para mim e para você diariamente. Qual é a situação a qual você encontra? Deus ele está fazendo essa pergunta, essa situação ela pode ter vida? Mas você necessita crer, diga assim, eu necessito crer. Porque o profeta disse, tu sabes, Senhor. E a resposta de Deus é, profetiza. A resposta de Deus para mim e para você é, profetiza. Ora, não se desfalece, permanece, persevera, profetiza. Abra sua boca e declara e decreta a mudança a qual você quer. Estamos falando de imagem e semelhança. Não somos Adão. Deus ele pergunta, aonde você está? E a nossa resposta é, estamos em Cristo. Gálatas 3:29, somos de Cristo. Se sois de Cristo, sois de Abraão, somos descendência. Há um propósito, há um projeto, a qual eu e você temos que executar sobre essa terra. E diga assim, os meus sonhos faz parte desse projeto. Porque foi Deus que colocou. Quero dizer que o diabo e as circunstâncias do dia a dia vai dizer 24 horas na nossa mente que estamos nus, que estamos sem proteção, que estamos sem provisão, que estamos sós nesse mundo. Mas Deus está fazendo uma pergunta aqui para Adão e para Eva. Quem que te falou que está nu? Não podemos dar ouvido à nossa mente e dar ouvido à voz da circunstância a qual o diabo pinta diariamente para mim e para você. Temos que manifestar a imagem e semelhança de Deus e profetizar e declarar a vitória 24 horas de nossas vidas. Se você está vivendo um caos no seu relacionamento, você necessita declarar a abundância, declarar o projeto de Deus para o seu casamento.
Se você está vivendo uma situação de enfermidade, você necessita declarar a cura 24 horas por dia. Se estamos vivendo uma situação terrível na área sentimental, necessitamos declarar a vitória, a conquista e o projeto de Deus para a sua área sentimental. Se estamos necessitando de provisão, seja qual for, diga comigo, seja qual for, seja no meu corpo, seja na minha alma, seja no meu espírito, Deus é Jeová Jirê. Mas Ele faz essa pergunta: quem te falou que você está despido? Que você está nu? Não estamos sós, não estamos nus, estamos revestidos de poder e de glória, estamos revestidos de promessas, porque somos de Cristo e somos de Abraão. Há promessas, inúmeras promessas sobre a mim e sobre a sua vida. Há uma palavra de Deus para cada dia da nossa vida. Não temas, porque eu sou contigo. Não temas, porque eu sou contigo. Não temas, porque eu sou contigo. Não podemos nos aterrorizar mediante a circunstância a qual vivemos. Sabe o que Deus diz para mim e para a sua situação? Fazemos essa pergunta para Deus: poderá tornar a vida? Poderá a minha área financeira ter vida? Poderá a minha área sentimental ter vida? Poderá a minha família ter vida? Poderá a minha saúde ter vida? A resposta de Deus para mim e para você é: profetiza. Profetiza. Ora e não desfalece. Porque se orarmos 1, 2, 3, 4, talvez 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, há inúmeros exemplos, e não acontecer, vamos desfalecer. Mas se aplicar a oração com perseverança, não importa o tempo, não importa a situação, não importa a circunstância, Deus Ele vai honrar a minha e a sua fé. Profetiza ao Filho do Homem. Não podemos passar a responsabilidade que Deus colocou sobre a minha vida e sobre a vida de cada um de vocês para terceiro. A responsabilidade de transformar a sua vida, diga assim, é minha, é sua mesmo. Você pode encontrar intercessores que vão unir em oração para manifestar a glória de Deus sobre essa terra, mas a sua responsabilidade jamais poderá ser transferida para o outro. Versículo 12 de Gênesis 3. Então disse Adão, a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e a comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? Quero dizer que Deus, Ele é um Pai, e Ele procura entender os meus e os seus defeitos. Isso é tremendo, isso é poderoso. Porque mesmo Ele vendo o erro, mesmo Ele vendo Adão e Eva fora da posição a qual estava, manifestando uma natureza a qual não era imagem e semelhança de Deus, Deus ainda Ele se pergunta, ainda tem a preocupação de procurar entender a mim e você. Por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Sempre queremos transferir a nossa culpa para alguém. Versículo 14. Eu quero fundamentar isso. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita será mais que todas as feras, mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, essa te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar.
Eu quero aqui focar uma característica divina, a qual eu e você necessitamos manifestar. Deus, Ele toma algumas atitudes aqui, que temos que tomar como exemplo para mim e para a sua vida. Quantos estão aqui? Deus, num cenário de caos, num cenário aparentemente onde as coisas saiu fora da situação, saiu fora do controle, Deus, Ele começa a agir. Diga comigo, Ele começa a agir. Há momentos na nossa vida que parece que a situação e as circunstâncias nos fez perder o controle das coisas. Mas Deus, Ele começa a agir nesse cenário. Num cenário onde parece que as coisas perderam o seu propósito original. Num cenário onde aparentemente parece que se perdeu o controle. Alguém já se sentiu assim? Alguém já se sentiu que a sua vida perdeu o controle? Talvez você perdeu o controle das suas finanças, talvez você perdeu o controle da sua família, talvez você perdeu o controle da sua área sentimental. Não sei qual é a área, mas às vezes parece que perdemos o controle da situação. Eu me sinto assim às vezes, você se sente assim? Deus, Ele toma uma atitude, Ele começa a agir. Diga comigo, somos imagem e semelhança de Deus. E necessitamos agir também. Amém? Necessitamos de agir também. Somos imagem e semelhança de Deus. Diga, eu sou o corpo, eu sou alma e sou espírito. Temos que ser imagem de Deus, principalmente no espírito, porque não consigo imaginar um Deus sem uma forma de um homem, amém? Mas a essência do Espírito temos que manifestar também. Sermos imagem e semelhança de Deus em todas as áreas, principalmente na espiritual. Diga comigo, na minha alma, necessita agir com pensamentos e atitudes de Cristo. No meu espírito, necessito me mover em poder, em oração, através da fé. Deus, nesse cenário, Ele não se esconde, Ele age. Diga comigo, num cenário de crise, num cenário de dificuldade, eu necessito agir. Fala com você mesmo, necessito agir. Não de se esconder. Necessito de agir. Israel enfrentava uma situação terrível, onde 40 dias o povo filisteu afrontava de dia e de noite. De dia e de noite. Sabe o que eles fizeram? Se esconderam. Diga assim, em cenário de afronta, eu necessito de agir. O Éden havia uma afronta, amém? Algo saiu fora, aparentemente, do controle de Deus. E Deus, Ele começa a agir. A circunstância a qual enfrentamos, necessitamos de agir e não de se esconder. Amém? Que fique gravado, agir. Deus, Ele agiu. Temos que agir com uma autoridade sobre a situação. Deus, Ele começa a sentenciar as partes envolvidas. Deus, Ele sentencia a mulher, sentencia o homem, principalmente sentencia a serpente, mas Deus, Ele respalda o projeto dEle, o propósito dEle. Eu quero te dizer que atitudes são necessárias tomar. Temos que tomar atitudes. Não podemos ficar parados, mas o projeto de Deus, aquilo que é essência, aquilo que é sonho na sua vida, você necessita respaldar de uma tal forma, seja qual for a atitude que você tem que tomar, toma a atitude, mas os projetos seus têm que ser respaldados, os projetos de Deus têm que ser respaldados, os seus sonhos têm que ser respaldados, e Ele necessita permanecer vivo na sua vida. Quero dizer que o propósito de Deus, ele foi mantido.
Algo saiu fora do controle, mas Deus agiu. Deus não perdeu o controle, Deus não perdeu a esperança, Deus não perde o alvo, Deus não perde o foco, mas Ele permanece crendo e executando, diga comigo, executando o projeto inicial dEle. Qual é o projeto inicial que Deus tem para a sua vida? Qual é o seu sonho? Quero te dizer que a circunstância não pode matar o seu sonho. Você necessita agir mediante a circunstância e respaldar o que é projeto, o que é propósito de Deus e permanecer crendo. Mas diga assim, atitudes têm que ser tomadas. Os planos de Deus na sua vida não podem morrer. Os sonhos de Deus para mim e para a sua vida não podem morrer. Mediante a situação a qual vivemos. Se está aparentemente algo fora do controle, temos que abrir a nossa boca e profetizar. Temos que respaldar e guardar o projeto inicial. O propósito inicial de Deus para mim e para você, de uma forma zelosa, diga comigo, de uma forma zelosa. Quando acontece essa situação, Deus, Ele lança o homem fora do Éden. Ele pega da árvore da vida, e Ele guarda, Ele respalda, Ele zela isso com cuidado, e Ele começa a lançar decretos, Ele começa a profetizar um plano de restauração para o propósito dEle. Eu quero te dizer que você necessita elaborar e executar um plano de restauração para a sua vida. Estamos falando da imagem e semelhança de Deus. Deus, Ele tem um projeto. Deus, Ele tem um sonho. Diga comigo, Deus, Ele tem um sonho. E aparentemente nesse cenário, nessa situação, algo se descontrolou. Mas Ele toma atitudes aonde Ele respalda o sonho dEle, aonde Ele zela pelo sonho dEle, aonde Ele guarda o projeto e o propósito dEle. Quero dizer, se você não zelar pelo seu sonho, se você não zelar pelos seus projetos, ninguém fará isso por você. Deus, Ele toma atitudes fortes. E diga assim, é tempo de atitudes fortes. Para guardar e zelar o projeto que Deus tem para a minha vida. E quando Ele toma essa atitude, Ele lança o homem fora. Ele guarda a árvore da vida, porque dava eternidade para o homem. E coloca anjos ali, zelando, e Ele começa a elaborar um projeto de salvação para o homem, para que o homem restaurado execute o projeto inicial dele. Quero dizer que circunstâncias vai acontecer na minha e na sua vida, mas jamais, diga comigo, jamais, o propósito poderá ser matado, ser perdido, ser paralisado. Somos imagem e semelhança de Deus. Aconteceu problemas, aconteceu situações, aconteceu algo que tirou do controle. É tempo de executar, de projetar a restauração de todas as coisas. Deus, Ele tem uma imagem, Ele tem uma essência criadora, Ele tem um poder de criação, e Ele disse que somos imagem e semelhança de Deus. Se o caos se instalou, é porque temos a capacidade de projetar a restauração dessa situação. Somos imagem e semelhança de Deus. Não importa o que saiu do controle na minha e na sua vida, a essência de Deus, a imagem de Deus está sobre mim e sobre você. Por isso Ele disse
que Ele é um Deus que chama na existência aquilo que não existe e que Ele colhe aonde não semeou. É hora de profetizar ao Filho de Homem a restauração daquilo que foi destruído. Isaías capítulo 46, versículo 9. Olha o que Deus pensa dele mesmo. Olha o que ele disse do projeto dele. Que anuncio o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, e que digo, o meu conselho será firme, e farei toda a minha vontade. Diga comigo, Deus ele tinha um sonho, e Ele está dizendo que o sonho dele vai se cumprir de qualquer forma e de qualquer jeito. E Deus ele diz para mim e para você, o meu sonho e o seu sonho tem que se cumprir de uma forma ou de outra. Somos imagem e semelhança dele. Se ele fala que o conselho dele é firme e forte e que ele executará todo o projeto dele, todo o propósito dele, aquilo que Deus entregou para mim como projeto, aquilo que Deus entregou para mim como sonho, aquilo que Deus entregou para mim como propósito, eu necessito executar de qualquer forma e de qualquer jeito. Não importa a circunstância, temos que elaborar projetos de restauração para que o propósito se cumpra. Projeto de restauração. Deus tinha um propósito. E aparentemente no Éden, saiu fora do controle. Mas a natureza de Deus, diga a natureza de Deus, é criadora. E a do diabo é de destruir. Eu vim para que tenha vida e vida com abundância. O cenário de caos se instalou. Deus começa a agir, começa a tomar atitudes, começa a separar, começa a tirar, começa a cortar e começa a elaborar um projeto de restauração. Sabe o que acontece com os evangélicos? A situação aperta, eles começam a chorar, murmurar, se prostra diante de Deus e não tem atitude. Quero dizer que Deus toma atitude. E a natureza dele, para mim e para você, é tomar atitude e elaborar um projeto de restauração para a área a qual está caída na minha e na sua vida. Amém? Se coloque de pé, eu quero orar com vocês. Diga assim, não importa o que aconteceu até hoje. O que vai importar é as minhas atitudes, os meus projetos de restauração para aquilo que está arruinado. Projetos de restauração para a minha e para a sua vida. Somos imagem e semelhança de Deus. Da mesma forma que Deus agiu, temos que ir agir. Não podemos ficar parados e deixar simplesmente as coisas acontecer. Não, Deus ele toma atitude e imediatamente começa a elaborar um projeto de restauração para o seu propósito. Diga assim, eu sei o projeto de Deus para a minha vida. Somente eu sei. E você necessita elaborar um projeto de restauração para os seus sonhos. Quais são os seus sonhos? Falava de sonhos com o Carmo hoje. Deus ele motiva através dos sonhos. Quais são os seus sonhos? Seus sonhos foram abalados? É hora de você, em oração e de persistência, elaborar um plano de restauração para os seus sonhos. Erga suas mãos. Senhor, em nome de Jesus, estamos aqui nessa noite, ó Deus, porque aprendemos hoje, ó Senhor, que necessitamos permanecer em Ti, Senhor, permanecer crendo, assim como aquela viúva. Ela creu, Senhor, ela teve atitudes, ela persistiu,
ela tomou a atitude de orar, ela foi persistente, e o Senhor Deus entregou, executou a vitória. É tempo, ó Deus, de o Senhor entregar projetos, ó Deus, para o teu povo, ó Pai, para que o teu povo volte a sonhar, Senhor. Eu abro a minha boca nessa noite, eu declaro que os sonhos de Deus não vão morrer sobre a vida do teu povo, os projetos de Deus não vão morrer sobre o teu povo. Por isso, ó Deus, dá uma estratégia, ó Pai, porque nós somos imagem e semelhança de Ti. O diabo, ele tem uma natureza caída, uma natureza de destruição e de caos, mas nós temos uma natureza divina, a qual há o poder da criação. Por isso, ó Deus, Deus, derrama sonhos e estabeleça projetos sobre o seu povo, ó Pai. Se o seu povo já tem sonhos, e esses sonhos, ó Deus, por qualquer deslize, por qualquer motivo, ó Pai, ou por qualquer situação, ele está sendo aparentemente, ó Deus, que está perdido. Há novas ideias, há novos planos, há um projeto de vida e de restauração para os seus sonhos. Por isso creia, e somente adore ao Senhor, ao trono da graça acessível. É hora de você começar a falar ao teu Deus, começa a dizer a Ele que você ainda crê, que você ainda sonha. Abra sua boca e diga: eu ainda sonho, eu ainda tenho projetos. Por isso, ó Filho do homem, profetiza sobre os seus sonhos, profetiza sobre os seus sonhos, desperta, ó tu que dormes, e profetiza sobre os seus sonhos. Melhor caminho